Esta é a disciplina de estágio de docência em projetos de dança, para o período de ensino remoto emergencial, primeiro semestre do ano de 2020. Então vamos lembrar um pouquinho a súmula dessa disciplina. Ela consiste numa atividade de ensino de caráter teórico-prático com orientação de um professor do curso, compreendendo um conjunto de atividades que visa a atuação como professor de dança em projetos de dança. Envolve a interação com a comunidade em espaços escolares e não escolares. Envolve planejamento, execução, avaliação de atividades docentes de acordo com um plano de trabalho que é elaborado pelo próprio estagiário. A frequência exigida discente para o desenvolvimento dessas atividades, na sua dimensão de prática, é sempre de 100%. Ela é uma disciplina recomendada do nosso quinto semestre, ou quinta etapa, e é obrigatória na configuração e formação do profissional da licenciatura em dança. Aqui nós vamos ver então um pouco da programação desse semestre emergencial com suas características atípicas e voltamos a afirmar na ideia do ensino assíncrono. Então, nesse primeiro encontro, nós vamos falar mais de apresentação da disciplina, planejamento da disciplina, programação, o programa, o cronograma de trabalho, então como é que ele vai se distribuir durante o período das 15 semanas, a metodologia de trabalho, a metodologia que nós vamos adotar dentro do ensino assíncrono, as avaliações, as atividades de recuperação, né? E as referências. Né? E aí vamos também compreender como é que a gente vai desenvolver alguns momentos síncronos, momentos qualitativos, mas não avaliativos. Essa é a turma A, sob orientação do professor Márcio Pizarro Noronha. Então aqui nós vamos iniciar com a nossa organização dos conteúdos. Bom, no primeiro bloco, então, nós vamos trabalhar essa disciplina dividida em blocos de trabalho. Né? E o primeiro bloco de trabalho corresponde a justamente uma atividade de caráter teórico, totalmente assíncrona, envolvendo 4 aspectos. O que é um projeto voltado para projeto de dança, o que é uma metodologia de projeto, então a gente vai conhecer um método chamado MBP, metodologia baseada em projeto. Vamos falar um pouco do PDCA, o desenvolvimento, né, que é o planejamento, o fazer, né, como ele é montado e como ele pode ser um elemento que orienta, né, a perspectiva do projeto. E vamos falar um pouquinho também de design thinking na educação. Né? Depois do final desse bloco de conteúdos, nós então estaremos chegando na sexta semana, então das aulas de 2 até as 5, atividades individuais, assíncronas, e na sexta semana nós vamos nos encontrar para desenvolver então o segundo bloco, com uma atividade síncrona, revisando esses conteúdos, observando como cada um dos componentes da turma compreendeu as leituras, os vídeos sugeridos, né, os links, né, de pesquisa, e vamos então tratar de fazer um brainstorm, uma chuva de ideias, uma imersão criativa nos 4 aspectos do projeto. Bom, o projeto, né? As referências em vídeo. Quando a gente fala de projeto, a gente está pensando em uma perspectiva que já tem referências, já tem matrizes no que a gente chama bases construtivistas da aprendizagem. Ou seja, né, o modelo de aprendizagem aqui é baseado em processo de construção e em relações de interação. Né? Depois nós vamos ainda falar um pouquinho que existe a interação e a interatuação. Então, no nosso caso, por exemplo, nós vamos ter mais interatuação nesse momento, porque nós vamos ter uma relação mediada pela máquina. E vocês terão que pensar também produtos autônomos que possam servir como ferramentas orientadoras de ensino, objetos de aprendizagem, né, construídos e livres em ambientes tecnológicos e que sirvam para construir um caminho de interatuação, ou seja, uma aprendizagem de cunho heterogógica, que não mais autônoma, que não necessite de uma pedagogia, uma presença pedagógica do mestre, do docente no sentido tradicional.
E também vamos falar um pouco de mentoria, né, na educação, né? Aliás, nós vamos ter uma experiência de mentoria durante a disciplina, então nós vamos ter aspectos que vão valorizar bastante isso, né? E isso tudo tem como um pano de fundo, como uma estratégia anterior, né, a obra de um importante filósofo do pragmatismo estadunidense, John Dewey. O John Dewey, que também foi fundamental na construção das metodologias do ensino de arte, e que é base da reflexão da construção de toda uma ferramenta, de toda uma teoria, na verdade, do campo, né, da educação triangular, da Ana May Barbosa. Bom, também aqui nós temos que lembrar que para pensar em projetos, ensino a partir de projeto, nós precisamos falar de metodologias ativas. O que são metodologias ativas? Que colocam o discente nessa condição particular, né, de andragógica e heterogógica, ou seja, uma educação voltada para a formação de adultos e uma educação voltada para construções autônomas. Bom, além disso, né, isso tudo está ligado a uma pedagogia de projetos. Como eu falei, então, vamos falar um pouquinho do MBP, Metodologia Baseada em Projetos. A pedagogia de projetos ela é desenvolvida a partir de um processo que envolve saída de campo ou uma saída de pesquisa bibliográfica, então pesquisa, investigação, construção, né, de um problema de pesquisa a partir de momentos reflexivos e críticos, né? Então, desenho desse problema de pesquisa que vai se colocar projetualmente. A pedagogia de projetos ela é uma irmã, uma parceira, né? E ela está muito próxima da pedagogia de problemas, da resolução de problemas. Mas a pedagogia de problemas ela está mais voltada sempre para uma pergunta-problema. Eu tenho um desafio no campo, um desafio na realidade, e o problema é esse que eu tenho que enfrentar enquanto docente. Como é que eu vou refletir, como é que eu vou pensar, como é que eu vou construir uma estratégia para a solução do problema. Aqui, a metodologia projetual, ela se coloca mais no sentido de não só pensar em problemas, mas pensar, na verdade, numa redefinição do próprio campo no qual ela está atuando. Então, é um espírito também crítico e reflexivo. A partir, então, do problema da pesquisa construído, vamos formular algumas hipóteses e realizar, então, um registro documental, né? Então, uma documentação para o projeto. Organizar esses arquivos de uma maneira sistemática e apresentar um projeto. Como eu havia falado, uma das perspectivas dessa educação construtivista é o princípio da autonomia, né? Que nos leva, né, exatamente a essa andragogia e a essa heterogogia. Né? Então, uma educação voltada para a autonomia do sujeito adulto, para a formação dos adultos, a responsabilidade em relação à sua autoaprendizagem e a heterogogia, quer dizer, a trajetória individual de cada um. Como estamos falando em projetos, nós estamos realmente falando nisso, né? Porque cada um vai construir o seu projeto, a ideia de projeto. Não é o professor que sugere o projeto, é alguém que usa as ferramentas que a gente vai produzindo, provocando, estimulando vocês a conhecerem e vai construindo o seu projeto com todas as problemáticas, com todas as questões a partir do seu universo de referência. Bom, ao final, o projeto deve gerar o que a gente chama de um processo de prototipagem, né, uma modelagem. Né? Então, aqui algumas indicações para vocês conhecerem alguns vídeos breves. Todos eles são bastante curtos e didáticos, buscando sempre referências sólidas, mas divertidas, lúdicas, né, com pistas, né, para a construção do trabalho. E, finalmente, uma masterclass que fala da aprendizagem baseada em projetos, efetivamente. Bom, as metodologias ativas, né? Eu acho que aqui a gente não pode esquecer de pensar que ela está num campo, né, que a gente chama da educação 4.0. Alguns já estão falando muito mais 4.0 e além, 5.0, enfim, tal, né? Mas já estamos falando de uma educação 4.0 e agora 5.0, porque vamos pensando numa educação na esfera do 5G, mudando algumas perspectivas, inclusive de velocidade, de resposta, né? E, portanto, o aparato técnico vai influenciando aí, né, as transformações do nosso campo de ensino. Recomendaria vocês conhecerem a obra, os canais e toda a perspectiva da pedagogia de projetos dentro das metodologias ativas do Nilbo Nogueira. Então, eu fiz uma indicação de alguns vídeos dentro do canal do Nilbo,
que é um importante pesquisador dessa área, né? Nós não vamos trabalhar todas as metodologias ativas, né? Então, os vídeos vão comentar, vão sugerir outras, mas a proposta dessa disciplina é que vocês façam uso efetivo da pedagogia de projetos, do MBP. E também um importante filósofo pensador da educação, José Moran, né, que reflete sobre tecnologias na educação, sobre a EAD na educação, a questão das metodologias ativas no ensino, né, e todas as perspectivas e premissas de inovação e modelos híbridos no campo da educação. Como temos um outro vídeo, né, de abertura do semestre que aponta para esse tripé, tecnologias de educação, andragogia e heterogogia, aqui vocês já entendem que elas já estão apresentadas, né, de uma forma visando um desenvolvimento prático. E aí vamos falar um pouquinho de metodologias ativas gamificadas, né? Como aplicar isso a jogos, a aspectos lúdicos, né, na presença do ensino híbrido, como é que o educador produz conteúdos para a internet, já que o nosso projeto, o desafio do nosso projeto é construir conteúdos para uma esfera onde o nosso próprio aluno também vai poder constituir o seu espaço de heterogogia. Não posso falar em todos os casos, porque eu não conheço as propostas de projeto de cada um, que todos vão trabalhar na esfera da andragogia, porque muita gente pode escolher desenvolver um projeto com grupos adolescentes, jovens adultos, no ensino infantil, né, no fundamental, enfim, né? Então isso nos levaria para uma outra dimensão. Não podemos falar de andragogia, que é o ensino voltado para essa construção da esfera autônoma do adulto, quando a gente está falando da escola, do ensino médio, do ensino fundamental. Mas podemos sempre falar de heterogogia, sim. Né? E como é que isso vai funcionar. Bom, alguns tópicos que nós não podemos esquecer no início desse semestre. Devemos sempre lembrar que, mesmo quando estamos na esfera de um ensino, de uma educação tecnológica, né, de uma educação em uma esfera digital, não vamos mais só usar o termo educação à distância, porque a AD é uma das formas de educação. Nós estamos dentro de um contexto de ensino remoto, com combinações entre ensino assíncrono, síncrono, híbrido e compartilhado, né? Que são as formas que a gente está utilizando prioritariamente nesse ensino que nós chamamos de remoto, ensino chamado ERE. Né? Então, nem sempre nós vamos estar na esfera da EAD, porque a esfera da EAD ela pressupõe que o discente está imerso num AVA, né? Que é um ambiente virtual de aprendizagem, né? Que ele já entra no processo de aprendizagem no ambiente virtual. Aqui não é o nosso caso, porque nós estamos temporariamente em ambientes híbridos que não são exclusivamente um AVA, né? Porque nós estamos transitando entre vários ambientes como forma de dar acesso aos conteúdos e manter graus diferenciados de interlocução e de produtividade dentro da sala de aula. Né? Então, assuntos que a gente não pode esquecer, então, nesse sentido, por isso a lembrança aqui, é que nós não podemos perder de vista, bom, de que lugar estamos falando, né? Estamos falando de ensino, então temos que ter referências na LDB, temos que ter referências na BNCC, como a BNCC observa e entende, né, essa dimensão dentro do campo do nosso ensino. E depois, então, vamos falar muitos, né, do design thinking, né, que na verdade é um pouco a ideia de pensamento de design, né? Então, que na verdade o que seria isso? Então, vou ler um texto que eu selecionei para vocês, que está, né, num site para educadores, né, sobre o que é o design thinking, e diz o seguinte: e agora os dois juntos, design thinking. Se você digitar num tradutor online, provavelmente vai aparecer pensamento de design. E voltamos à questão da tradução. Então, seria um pensamento de design? Seria exclusivamente para designers, né? Para pessoas das artes visuais, da arquitetura, do design gráfico, do design de produtos? Por isso mantemos o título Design Thinking, DT, original, considerando que é uma expressão idiomática que ganhou notoriedade no mundo. Sua definição é um novo jeito de pensar e abordar os problemas,
ou dito de outra forma, um modelo de pensamento centrado nas pessoas. No livro Design Thinking Brasil, os autores Tennyson Pinheiro e Luiz Alto ressaltam que o Design Thinking deve ser considerado como uma abordagem e não uma metodologia de ensino. Quando se fala em metodologia, logo as pessoas criam a expectativa de que vão aprender um passo a passo, a receita de bolo. E não é bem esse o caso. Sim, não é mesmo o caso. Não se trata de uma fórmula pronta e estática. Se trata de etapas que permitem releituras e remixagens a partir de demandas de quem as usa. A popularização do Design Thinking foi a empresa americana de design e inovação IDEO, da Palo Alto, na Califórnia, região denominada Vale do Silício, por abrigar boa parte de empresas de tecnologia inovadoras do mundo. A IDEO é autora do material lançado em 2012, Design Thinking for Educators, que também já encontra uma versão em português. Então esse é um pequeno trecho do site de referência que está aqui no link ao lado. Bom, então lembrando, né, o Tim Brown, CEO da IDEO, de Palo Alto, que é a atual Califórnia, o atual Vale do Silício, né, então umas referências aqui para vocês, né, a publicação que está traduzida para o português, Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Né. Inicia no setor de inovação, tecnologia, portanto, com o desenvolvimento de novos produtos. Né, e depois vai constituindo uma metodologia de desenho, né, bastante experimental que permite a gente ter uma compreensão global de um processo. Então, alguns elementos do Design Thinking. Momento imersivo, né, que nós chamamos então momento de descoberta. Tornar todo problema um ativo. Então, o que acontece no Design Thinking? Eu pego a minha questão, né, a questão do meu problema de investigação, já que eu vou trabalhar com uma metodologia de projeto, então eu tenho uma pergunta. Né? E ao invés de transformar essa pergunta num problema no sentido negativo, né, eu transformo ela num ativo. O que significa isso? Significa que eu coloco ela como um desafio da construção de soluções de ordem prática. Né? Então eu tenho que construir não só uma pergunta para responder do ponto de vista intelectual, mas eu também estou utilizando ferramentas que me permitem transformar isso num campo efetivo de realidade. Bom, depois a gente tem um momento analítico, que é o momento interpretativo. Então, o que eu faço com essa questão que se coloca no mundo para mim? Né? Eu promovo interpretações ativas, ou seja, eu penso possibilidades, né, envolvendo reflexividade, crítica, envolvendo o próprio processo de aprendizagem, de encontrar várias linhas, vários caminhos, vários trajetos que ofereceriam diferentes respostas. Né? Depois eu tenho um momento ideativo, quando eu transformo isso no processo criativo, então é a ideação. Depois eu tenho um momento experimental, que é quando então eu passo pela realização e a produção. Depois eu tenho um movimento evolutivo, quando eu faço o aperfeiçoamento do meu projeto. Imersão, momento preliminar ou fase de descoberta. Né? Então, existem duas etapas da imersão, o preliminar e a profundidade. A fase preliminar acontece antes mesmo do kick-off do projeto. Serve para que a equipe tenha o primeiro contato com o problema e conheça o assunto. Né? Reenquadramento, pesquisa exploratória, pesquisa desk. Né? Então, são aquelas anotações preliminares, né, que a equipe de trabalho vai gerar, né, então, uma listagem, né, um levantamento, né, de contato inicial com o problema de investigação. Depois, então, dentro da imersão ainda, nós passamos para a etapa de profundidade, fase de descoberta 2. A imersão em profundidade. Então, nesse momento, o designer, o raciocínio do design thinking, descobre como as pessoas agem, o que elas pensam, o que elas sentem, né, para tentar atingir os seus objetivos, fazendo-se valer de outras ferramentas. Então, nesse momento, ele vai construir estratégias para conhecer mais em profundidade o campo no qual ele pretende desenvolver o projeto. Entrevistas, cadernos de notas, de sensibilização, sessões generativas, técnicas de sombra, né, são as formas de entrar em profundidade nessa fase inicial imersiva, para poder, então,
realmente levantar uma problemática bastante sólida. Depois a gente entra no que a gente chama então de momento analítico interpretativo, o momento da produção dos insights. E aí então, finalmente, vamos para a ideação, o processo criativo, né? Que é quando então a gente está realmente no cerne do design thinking, né? O pensar fora da caixinha, né? Propondo uma nova solução, uma nova abordagem. No nosso caso, como o problema é um projeto, então o foco não será uma solução prática para um problema do mundo real, mas será a solução vista como uma nova possibilidade. Então, na verdade, é a hipótese criativa que está em questão aqui, no momento do processo criativo, é a hipótese que aponta para uma nova versão, né? Uma nova narrativa, por exemplo. Né? Nesse momento, a gente pode usar várias práticas de estímulo à criação dentro do Design Thinking, né? Que estimulam a criatividade do pesquisador, do professor que está construindo esse projeto. Né? É aí que ele vai tentar gerar soluções dentro do seu contexto de trabalho. Né? Ele vai buscar uma variedade de perfil das pessoas que estão envolvidas no projeto, discutir com todas elas e usar várias técnicas, né? Cardápio de ideias, matrizes de posicionamento, workshop de cocriação, brainstorming, né? Para tentar então ali gerar o processo criativo. Depois do processo criativo desenhado, né, então ele está no cerne do design thinking, então ele propõe o que a gente chama de um protótipo, é o momento da prototipagem, que é tornar a ideia tangível, é passar de toda essa criação, esse momento que ainda é abstrato, que é a ideação, para uma viabilidade física. Né? É uma maneira de representar a realidade. Então, vai envolver, por exemplo, o tamanho do espaço, o tipo de objetos que eu vou utilizar efetivamente, na minha experiência, né? Para que eu possa representar a realidade mais próxima do que a realidade é efetivamente. Bom, então eu vou desenvolver um projeto de ensino na sala da minha casa. Né? Estou passando da abstração para a fisicalidade, para a materialidade, para as condições efetivas. Que condição é essa, né, de representação da realidade? Eu tenho que organizar o meu espaço, a minha ambientação, né? Permitir que aquela ambiência seja validada como espaço de ensino, de experimento artístico ou até de uma sala de apresentações. Né? Então, a prototipagem é o momento em que eu valido as ideias que eu gerei no momento anterior. Né? Eu vou aparando as arestas, vendo o que funciona, o que não funciona, o que se encaixa, o que não vai dar certo. Eu vou sintetizando propostas, então várias etapas eu posso unificar várias etapas do projeto, né? E efetivamente eu tenho que colocar a mão na massa. Eu vou fazer um desenho aqui que vai se colocar numa fórmula. Se a gente tivesse no momento do design de um produto, de um objeto, a gente chamaria isso de desenho 3D, né? Então a gente estaria colocando numa dimensão que ergue o edifício, né? Assim eu posso realizar uma testagem do meu produto junto ao usuário. Né? Então é através do momento protótipo, é como se eu montasse uma aula modelo, uma aula protótipo, e essa aula eu vou oferecer gratuitamente. Por exemplo, quando nós estamos na internet, no Instagram e tal, nós seguidamente vemos convites para assistir e participar de aulas abertas, aulas gratuitas, né? Que fazem parte de uma estratégia. Então, a prototipagem que está presente aí nesse raciocínio do design thinking vai se inserir com uma das estratégias do marketing digital, que é convidar as pessoas. Bom, se eu sou um professor e o que eu vendo, o meu serviço é ensino, é um projeto de ensino, um projeto de docência, um projeto de uma experiência de ensino, eu tenho que ofertar alguma coisa no início. É uma palestra, é uma live, é uma aula prática. O que eu vou ofertar no início? Né? É isso que eu vou desenhar aqui. Né? E perceber a possibilidade de testagem desse produto junto a um conjunto de usuários. Né? É só a testagem que vai me permitir refinar, melhorar, discutir, questionar a solução que eu encontrei, né? E gerar novas possibilidades de alinhamento do meu bem, do meu serviço, do meu produto, visando gerar uma estabilidade, uma presença, uma manutenção, né? Uma monetização e até uma lucratividade. Né? Eu coloco aqui lucratividade, mas não é uma coisa exclusiva, né? Porque muitas vezes os projetos são voltados para uma inovação e o lucro, o benefício, o resultado, a monetização
ela não existe como dinheiro efetivamente. O lucro existe como resultado simbólico, por exemplo, de acréscimos, de acessos, né, de democratização. Isso também é uma forma, né, de alinhar o projeto dentro da sua própria proposta, né? O protótipo, então, ele é uma fase que seria, vamos dizer assim, o final, mas ao mesmo tempo ela poderia ser realizada durante todas as outras. Eu poderia desenvolver o projeto e em todas as etapas estar desenhando esse protótipo e testando. Então eu poderia testar a cada um dos momentos, né? Se eu achasse importante. Dependendo da dimensão, do tamanho, do custo do projeto, vale muito a pena eu fazer pré-testagens até chegar a esse protótipo, onde eu vou fazer uma testagem mais global do bem, do produto, do serviço. Bom, aqui alguns modelos de prototipagem. Então, por exemplo, pode ser um protótipo feito em papel, né, um modelo com volumetria, pode ser uma encenação, né, como eu falei, então uma aula aberta, uma live, tudo isso vai no campo da encenação. Pode ser um storyboard, pode ser um protótipo do serviço, então todo um fluxo de serviço, de atendimento, como é que vai acontecer, então o desenho de um fluxo do atendimento, para a gente ver se isso vai ter um bom resultado, se o tempo está adequado. E isso, então, envolve muito uma perspectiva de inovação, né? Quando eu falo que o protótipo pode acontecer em todos os momentos, né, o que eu estou querendo dizer aqui é que, efetivamente, nós não temos uma hierarquia, não existe uma cronologia única. Essa é uma possibilidade. Lembre, então, que ela não é uma metodologia, ela é uma orientação, né? E, nesse sentido, ela cria, então, uma esfera, né, que não tem uma receita, não tem uma única sequência. A gente vai descobrindo a sequência de acordo com o perfil do nosso próprio projeto, porque há uma interligação entre todos os elementos e eles podem ir e vir constantemente. Aqui algumas indicações do Design Thinking em educação, né? A relação dele com storytelling, com a contação de histórias, o canal Ethos, né? Experimentos que são feitos por algumas editoras que têm gerado experimentos na web para a gente conhecer um pouquinho mais, que nos ajudem então a construir a nossa própria proposta. Desenvolver pensando. Aí está a ideia que ligada fundamentalmente ao campo da inovação. Depois então do Design Thinking, né, a gente então vai partir efetivamente para um momento, né, em que vocês vão conhecer o que a gente chama de PDCA, o ciclo, né, que envolve as 4 palavras, né, planejar, fazer, verificar e agir, né. E a gente vai pensar um pouquinho como é que a gente usa o PDCA para fazer a gestão de um projeto de ensino, e um projeto no campo escolar, não escolar, mas voltado para o ensino. Então, eu fiz uma série de orientações, de vídeos, de conferências, palestras, experimentos que mostram a importância do PDCA no ciclo que a gente chama de gestão, tanto das políticas públicas no campo da educação, quanto da gestão da educação, quanto da gestão no campo mais abrangente da ideia de ensino. E aqui já estamos indo, né? Então a gente está no caminho, né? Até a aula 5 a gente então fez esse caminho, chegando então nesse robusto momento, né? E aí no sexto encontro a gente então fez aquela imersão de conversação sobre o que vocês conseguiram desenvolver. E aí do período da semana da 7ª aula até a 11ª, nós vamos partir para um bloco que agora é teórico-prático, né, ferramental e novamente assíncrono. E a gente vai trabalhar então com o que a gente chama o Trahenten, um modelo, e um design instrucional de aprendizagem, né, com 3 canvas. Né, um canvas de empatia, um canvas de tarefas e um canvas de ropes. Tá? Então, o que nós vamos fazer nesse período? Então, vamos descobrir, né, durante esse semestre, o que é o Trahenten, o que é o design instrucional, né, e o que é um canvas, e o que são esses 3 canvas que a gente vai, então, produzir para o nosso projeto.
Como é que a gente pode usar aqui os mapas mentais, né? Poderíamos também pensar em usar mapas conceituais, que são um pouco mais complexos ainda, que tem muita afinidade com a lógica do Canvas, que é uma lógica gráfica, né, visual, né, e toda ela colocada num plano, né, com cruzamentos, linhas, ramificações, um pensamento que se volta para uma ideia planificada em rede. Na 12ª semana, depois de desenvolvido, né, então, esse momento, né, da construção dos canvas, a gente volta, né, para pensar, então, né, o que nós estamos chamando aí, né, de projeto de docência. Né? Então, nós vamos apresentar, então, nós vamos fazer um momento de orientação síncrona, discutir os portfólios de projeto de cada membro do grupo, cada um com seu projeto individual. Vamos falar um pouquinho disso. Então, é um momento ferramental de vamos ver se a gente conseguiu aprender essas ferramentas, aplicar, fazer bons desenhos e apresentar uma proposta de portfólio interessante. Então, vamos falar um pouquinho de portfólio de projeto pedagógico. Aqui, então, um conjunto de referências, né, de portfólios de projetos de dança e em dança. Né? Portfólios que envolvem educação, aprendizagem, o portfólio no ensino superior, né? Uma dica da professora Márcia Ambrosio, com o seu canal no YouTube, que trabalha com educação e discute bastante educação via portfólios. E, finalmente, né, uma reflexão mais poética, né, sobre o que é o processo criativo. Bom, ao final, então, na 13ª semana, vocês então vão fazer a entrega desse conjunto de avaliações na forma de um portfólio. Então, todas as avaliações, né, os momentos assíncronos e os encontros, né, onde a gente vai fazer essa imersão e debate, conversa e troca de ideias, eles não são avaliativos, eles são parte de um processo de trabalho. E na 13ª semana vocês terão um portfólio de projeto montado, entregarão para avaliação. No 14º encontro eu darei então o feedback desse processo todo, os resultados de cada um deles, numa atividade síncrona, então um encontro presencial, onde eu vou falar mais, é um momento de devolutiva de todo esse processo. E na 15ª semana a gente então vai fazer, né, atividades de recuperação para quem precisar fazer alguma recuperação e a segunda avaliação. Né? Nessa disciplina nós teremos duas avaliações. A avaliação 1, que é dividida em 3 momentos, né? E é uma avaliação mais que envolve aspectos técnicos, mas muito processual. Né? E uma segunda avaliação, que é um momento mais autoavaliativo, né? Denso e reflexivo, né? Porque é necessário nesse sentido. Bom, o que a gente então tem nessa agenda de trabalho da nossa disciplina? A gente tem, né, primeiro ponto, paradigma de projeto, docência em projetos, né? Pensar nas transformações do ensino da educação 3.0, 4.0 e 5.0. Né? Pensar em metodologias ativas e, dentro das metodologias ativas, pensar na metodologia de projeto. Né? Depois de pensar no projeto, pensar como é que a gente testa essa ideia do projeto e se ela funciona num ciclo de bom desenvolvimento que é o PDCA. Né? Aplicar isso numa proposta de design thinking e trazer então para o Trahenten, que é um design de aprendizagem instrucional, voltado realmente para a construção de atividades dentro do campo do ensino, com 3 canvas que vocês então vão desenvolver. O canvas de empatia, o canvas de tarefas e o canvas de hopes. Né? Aí, a partir disso, vocês vão montar o projeto dentro do seu campo de atuação e vão gerar um portfólio de produto de um curso no formato em educação à distância. Então, a ideia é que vocês construam um curso que tenha uma autonomia, que crie um próprio ambiente virtual de aprendizagem do próprio curso, no qual o discente que aderir à proposta de curso de vocês, ele deverá ter como princípios de autonomia, né, numa perspectiva andragógica, quando for para adultos, mas heterogógica no sentido mais global,
que ele possa trilhar, né, na proposta de vocês um caminho singular, que é o que chamamos aqui de personalização do ensino.